Olá, gente, estamos de volta para continuar nossos estudos da disciplina de Gestão Pública e Terceiro Setor para o curso técnico de Administração, tá? E daí a gente estava falando na aula passada, né, ou no vídeo passado, falamos um pouco, né, desse processo, né, do plano de trabalho, que é realizado a gestão pública para poder definir trabalhos, ações, né, e até mesmo alguns tipos de trabalhos administrativos que são aplicados, e daí a gente parou aqui na licitação. A licitação, como eu falei para vocês, é o processo administrativo formal para a contratação de serviços e aquisição de produtos pelos entes da administração pública direta e indireta. No Brasil, para licitações por entidades que façam uso da verba pública, o processo é regulado pela lei número 8666 de 93. Então existe justamente essa legalização, isso aí já está perante lei, né? Em 93 foi justamente colocado isso, homologado essa lei eleitoral, essa lei, né, política, para poder de alguma forma todos os setores, todos os organizações do terceiro setor, como também as repartições públicas, realmente querem fazer contratação de serviços ou aquisição de produtos, eu tenho que abrir o processo de licitação para saber qual é a empresa que vai ser justamente parceira, ou essa empresa que vai fornecer esse serviço ou fornecer esse produto para a repartição pública. Perfeito? Isso é muito interessante para o conhecimento de vocês. E aqui eu tenho tipografia e modalidades. E existem as modalidades de licitação que são realizadas no Brasil. Então, no Brasil, o legislador optou por classificar distintamente o tipo e a modalidade de licitação. São duas ordens de classificação às quais se submetem quaisquer procedimentos licitatórios. As modalidades referem-se principalmente ao volume de transações em questão e secundariamente às características do objeto da licitação. São as seguintes modalidades alencadas na Lei 8666. Eu tenho a concorrência, certo? Eu tenho aí a tomada de preços, eu tenho convite ou carta convite, eu tenho leilão e eu tenho um concurso. Perfeito? Então tem justamente esses tipos, né, de modalidades que fazem parte da licitação. Essas modalidades têm a finalidade de quê? Porque existem aí vários tipos de serviços, né, diferentes. Existem vários tipos de produtos que são diferentes. Então existem as modalidades para você poder elaborar, abrir o processo de licitação para poder fazer essa seleção da melhor forma possível para poder fechar essa parceria ou essa distribuição para a repartição pública, tá ok? Então é muito interessante isso para o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. As três modalidades principais de licitação, concorrência, tomada de preço e convite, destinam-se prioritariamente à aquisição de bens e serviços, o que as difere do volume de recursos envolvidos. Atualmente, a lei estabelece as seguintes faixas de valores de respectivas modalidades. Então, o que acontece? Existem aí praticamente modalidades que é para bem de consumo e bens de serviço, certo? Então, para obras de engenharia, a carta convite ele pode chegar até 150 mil reais. Então, ou seja, você faz uma carta convite para uma empresa para poder fazer esse serviço de obras e serviço de engenharia, então eu só posso fechar até 150 mil reais o valor, isso perante lei, tá certo? Para a tomada de serviços, tomada de preços, existe até 1.500.000 reais. E a concorrência pode ser acima de 1,5 milhão de reais. Então o que acontece? A tomada de preço é justamente quando eu tenho várias empresas oferecendo esse serviço na licitação e daí eu tenho uma tomada de preço que é justamente o comparativo desses valores no fechamento do contrato, certo? E já a concorrência, eu tenho justamente essa concorrência quando todo mundo já passa por um processo e chega no final lá para você poder saber qual é a melhor empresa que pode realmente fechar o serviço com vocês. Então, a concorrência, ela geralmente pode estabelecer faixas de valores acima de 1,5 milhão de reais. Perfeito? Para os outros tipos de compras e serviços, a carta convite é até 80 mil reais, tomada de produtos de preços, perdão, até 650 mil reais e a concorrência acima de 650 mil reais. Perfeito? Então depende muito da forma, certo, de você poder realizar o processo de licitação e qual bem de consumo ou bem de serviço que você está querendo justamente fechar esse valor.
Perfeito? Então é uma forma bem holística, uma forma bem abrangente para a gente poder saber quais são justamente esses valores. Então existe alguma etapa, existe alguma faixa de valor, existe algum limite, Berg? Existe. Perante lei, o limite é esse. Então existem essas faixas de preços justamente para algumas modalidades da licitação para poder realmente fazer todo esse controle de solicitação de produtos, de bens de consumo ou bens de serviço. Perfeito? Vamos lá. A licitação ainda. Os tipos de licitação referem-se ao modelo de decisão na escolha do vencedor da licitação. Tá? A exceção do concurso, cujo julgamento é o parecer de uma comissão de especialistas na área da Lei 8666, alenca os seguintes tipos de licitação. Então tem o menor preço, vence a proposta mais vantajosa com menor custo para a administração pública, melhor técnica, vence a proposta de melhor técnica quem aceitar o valor da proposta mais baixa dentre todas as com a técnica mínima exigida no edital. Técnica e preço. As propostas recebem uma nota que leva em conta a técnica e o preço, com pesos na composição da nota definidos no edital. Vence com a menor nota. E maior lance ou oferta, para o caso de venda de bens, somente em leilão ou concorrência. Então pode ver que existe aí os tipos de licitação, os tipos de pontuações ou de indicadores que fazem com que a licitação, que aquela empresa possa ganhar o processo de licitação. Menor preço, prioridade. Melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta caso for vendas de bens. Perfeito? E aqui eu tenho dispensa de licitação. Existe a licitação, existe a dispensa de licitação. Tá? Então existe aí aquela urgência da repartição pública poder fazer a aquisição daqueles materiais ou a aquisição daqueles serviços. O teto da escola está caindo, o fornecedor de merenda escolar não quis renovar o contrato, então quem que eu vou contratar? Os estudantes não podem ficar sem a merenda escolar, que muitos estudantes dependem da merenda escolar, então isso aí é complicado. Então existe essa forma de você poder dispensar a licitação, para você poder abrir esse processo mais rápido, para poder entrar em contato com empresas da região que possa realmente fornecer esse serviço da empresa anterior. Então é uma oportunidade para as empresas da região, como também de gerar renda e a economia de alguma forma girar dentro do município, né? Então o que acontece, ó? A administração pública é organizada a fazer licitação para que toda regra existe a exceção. A Lei 8666 de 93 também diz que a licitação pode ser dispensada desde que tenha justificativa suficiente para que não haja necessária licitação. Então, a licitação é um processo que demora aí meses, dependendo do serviço, dependendo da aquisição de produtos, isso pode demorar muitos meses, de 3 a 5 meses. Só que se eu tenho uma urgência, uma justificativa suficiente para poder dispensar a licitação, para poder fazer justamente esse contrato com essa empresa, com esse fornecedor, realmente ele fazer, então é interessante de alguma forma vocês, né, fazer esse processo, tá? Então, existe a dispensa de licitação que de alguma forma é interessante, tá bom? A administração pública pode fazer compras sem licitação nos seguintes casos. Observe os casos, gente. Compras com valor de até 8 mil ou 15 mil reais para obras de serviço de engenharia, em caso de guerra, em caso de emergência ou calamidade pública, contratação de empresas para desenvolvimento institucional dos órgãos, restauração de obras de artes e objetos históricos, contratação e associações sem fins lucrativos. Então isso aí são as formas, né, seriam justamente os casos que a gestão pública poderia dispensar a licitação. Por exemplo, tivemos aí recentemente uma enchente, né? Enchente não, foi aquelas chuvas, né? Aqueles alagamentos lá em Palmares, Pernambuco, né? Que pegou aí cidades da região como Cortês, como Ferreiros, né? Como Joaquim Nabuco. Então, cidades da região ficaram um pouco aí alagadas e muita gente perdeu tudo. E daí o que acontece? A gestão pública ela pode dispensar a licitação para poder de alguma forma investir na reestruturação da cidade? Pode, porque é o povo que está precisando. Até a Caixa Econômica também liberou lá
uma cláusula para liberação do FGTS em questão de calamidade pública. Então, quem tem FGTS aí retido ou FGTS aí acumulado pelas empresas, quem estava trabalhando, poderia justamente sacar FGTS para poder investir na reestruturação da sua casa, na reestruturação da sua residência. Então, existem essas cláusulas que são de alguma forma abertas para alguns casos específicos, tá certo? Então, é importante você salientar esse motivo, salientar essa informação, perfeito? E eu tenho a concorrência, né? Quando eu tenho duas empresas já preparadas para poder mostrar o PPP já foi analisado, e daí existe a concorrência, que é justamente, né, a participação de quaisquer interessados na fase de habitação preliminar. Ou seja, seria justamente todas as empresas que têm interesse em participar da licitação. É feito justamente a intenção do projeto. Esse projeto é homologado pela gestão pública, é feita uma sindicância de análise para saber qual é o melhor projeto a ser analisado, para poder chamar a empresa para poder fazer uma apresentação da PPP, ou até mesmo poder passar para próximas etapas. Então é interessante saber que a concorrência ela faz com que você possa realmente fazer o comparativo dos projetos das empresas que estão participando da licitação, para você poder fechar o contrato de serviço ou o contrato de bens de consumo. Perfeito? Então vamos ver aqui o conceito, né? Modalidade da qual podem participar quaisquer interessados que na fase de habitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto da licitação. Então, deliberação do TCU, observar nos procedimentos licitatórios sob a modalidade de concorrência, no disposto do artigo 22 da primeira lei, número 866693, o qual não provê a distinção entre cadastrados e não cadastrados nos registros cadastrais da administração. Concordam 108/99 plenário. Isso aí seria a deliberação do TCU, justamente fazendo a liberação, fazendo justamente a forma de poder abrir o processo licitatório das modalidades de concorrência, fazendo justamente a participação das empresas que têm aquele serviço que está sendo solicitado pela prefeitura ou pelo estado, fazendo justamente essa concorrência de comparação dos PPPs do edital que foi publicado, como também saber se eles comprovam, né, pode comprovar que vocês possuem realmente os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Então tem que ser empresa da região, geralmente um dos requisitos é esse, né? Tem que ser empresa da região, eu tenho que ser empresas com mais de 5 anos de mercado, são empresas que têm aí mais de não sei quantos funcionários. Então existem aí algumas exigências mais culturais e algumas exigências mais regionais para poder de alguma forma fechar um negócio com a prefeitura, com a gestão pública, né? Perfeito? E temos aqui a tomada de preços, né? Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados e que atende todas as condições exigidas pelo cadastramento até o terceiro dia anterior da data de recebimento das propostas, observadas na necessária qualificação. Então, quando tem a tomada de preços, depois da comparação, existe justamente, né, essa forma de você poder saber quais são as empresas que foram classificadas do processo licitatório, certo? Através justamente dos seus projetos que foram apresentados, das suas propostas, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Do conteúdo, tá? É muito denso o conteúdo de gestão pública e terceiro setor, certo? É interessante o acompanhamento das aulas, certo? O acompanhamento dos slides que eu vou postar lá no Google Classroom para vocês, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Ótimos estudos e até nosso próximo encontro.